Itadori finalmente está prestes a finalizar o Rei das Maldições, naquilo que se tornou um dos maiores confrontos do mundo dos mangás. Porém, uma coisa é clara pra caramba. Durante todo o combate contra o Itadori, Sukuna subestimou Yuji o tempo todo, e isso lhe custou caro demais. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então falar aqui, vamos comentar sobre como Yuji Itadori foi subestimado pelo Rei das Maldições. E por essa subestimação, se é que podemos chamar assim, o Itadori acabou encontrando a lacuna certa para derrotar o Rei das Maldições. É o que a gente vai comentar nesse vídeo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos vídeos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos pela plataforma. Dá esse help pra nós aí, fortalece! Fortalece a gente deixando o seu like, porque isso nos ajuda pra caramba. Agora não tem desculpa, você pode dar um like na vertical, na horizontal, se o seu celular tem na diagonal, também tem modo de deixar o like, então deixa o like também, se torne membro ou quem sabe deixe aí também um aplauso pra fortalecer ainda mais o Geek Brasil. Vamos lá, finalmente o Itadori conseguiu chegar no mesmo patamar dos grandes feiticeiros. Como o Rei das Maldições disse lá no começo, agora o Yuji está praticando o verdadeiro Jujutsu, dominando todo o fluxograma do mundo Jujutsu que a gente trouxe na análise do vídeo de ontem. Yuji está prestes a se consolidar como um feiticeiro que em apenas 6 meses construiu uma base bem sólida para poder lutar contra o Sukuna. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele foi atrás, tudo que ele procurou entender, o Yuji andou colocando em prática na batalha contra o Rei das Maldições de forma inacreditável. E ele permaneceu nessa evolução por mais de 20 capítulos, lutando contra o Rei das Maldições, em que ele esteve batalhando de todas as formas possíveis para retomar o controle do corpo do Fushiguro, para retomar ali o corpo do seu amigo. E o Itadori passou esses 20 capítulos aprimorando e entendendo mais sobre suas habilidades e o que ele acabou colocando em prática nesse 1 mês de treinamento. E durante todo esse período nós tivemos a ida dele para o campo de batalha, a ida dele para confrontar o Sukuna. Por mais que fosse no capítulo 238, a luta entre o Itadori e também o Sukuna só começou a partir do capítulo 244. E durante esses 20 capítulos, vimos que um garoto que saiu de apenas alguém que estava patinando ainda com a energia reversa, alguém que estava patinando, tentando entender ali um pouco mais sobre os conceitos da energia reversa ao lado ali do Chozo, passou a ser alguém capaz de usar a manipulação de sangue. O Chozo acabou passando as habilidades dos seus irmãos para o Itadori e ele foi entendendo um pouco mais como funcionava uma técnica herdada, uma técnica inata. Seria uma técnica inata, né, do que é técnica herdada, porque ele não herdou de ninguém. Tudo bem que ele pode ter herdado ali dos irmãos do Chozo, mas não é assim a frase, né, a palavra concreta do que é técnica herdada em Jujutsu Kaisen. Alguém também que é capaz de gerar 9 Kokuzen, sendo 7 seguidos. Ele executa um, depois executa mais 7, depois ele executa outro. Simplesmente de uma forma inacreditável, o Itadori consegue utilizar o Kokuzen 7 vezes seguida, tendo ali um conhecimento e uma capacidade muito maior sobre suas habilidades. Alguém que também despertou o desmantelar. O Itadori então acabou gerando essas tesourinhas para nós de uma forma bem legal aqui para utilizar o desmantelar, mostrando que ele já estava compreendendo como utilizar a técnica inata que o Sukuna havia gravado dentro da sua alma. O Itadori também começou a gerar pactos, ele começou a entender um pouco mais
como o mundo Jujutsu poderia funcionar e dessa forma começou a proporcionar alguns pactos para que ele pudesse utilizar as suas habilidades da melhor forma possível. Ele também passou a ser alguém que percebeu a forma mais eficaz de trabalhar com desmantelar sem machucar os seus companheiros. Como o Sukuna nunca precisou se preocupar com as pessoas que estavam ao seu lado ou com quem ele estava lutando ao seu redor, simplesmente os cortes iriam ferir qualquer um que estivesse à sua volta. Mas o Itadori não. O Itadori ele estava pensando em como executar essa técnica desde o começo e a forma como ele poderia gerar alguns pactos para que este poder seja colocado para atingir apenas os alvos específicos do personagem, impedindo com que seus companheiros sejam feridos. O Itadori também aprendeu a utilizar o desmantelar na alma. Esse é um poder realmente eficaz contra qualquer feiticeiro encarnado. E isso pode ser a chave crucial para que os feiticeiros encarnados sejam derrotados ou pelo menos separados dos corpos que eles acabaram possuindo. E dessa forma, o Itadori chega no momento em que a gente mais esperou no mangá. Um momento em que ele iria dizer expansão de domínio, mostrando toda a sua evolução durante toda essa batalha contra o Sukuna. Esses 20 capítulos que se passaram. O Yuji aprendeu todas essas coisas, mostrando sua evolução na cara do Rei das Maldições. Mas não importava o que fizesse, não importava ali o que o Yuji conseguia realmente criar, o Sukuna não lhe reconhecia como um inimigo à altura. Durante esses últimos 20 capítulos, nós observamos que existiram 3 momentos na história que mostraram que o Itadori estava no caminho certo, que ele estava emplacando realmente algo ali para mexer com a mente do Rei das Maldições. Quando Uraume realmente acaba ali mostrando para nós que reconhece o Yuji com o mesmo potencial que o Sukuna, a gente tem essa informação aqui de que o Rei das Maldições passa ali várias ideias, vários pontos sobre que o Itadori ele é filho da sua alma e ao mesmo tempo alguém que nasceu com um dos dedos do Rei das Maldições dentro de si, lá ele. Então a gente percebe que essa visão sobre o Itadori desde o seu nascimento colocou na cabeça da Uraume que o Yuji sim poderia ter o mesmo potencial que o Rei das Maldições. Quando o Sukuna fica questionando quem estava mudando sua forma de pensar, ele começa a questionar ali sobre, depois da batalha, se eu não me engano, depois da batalha contra o Yuta, não acho que não, depois da batalha do Higuruma, ele começa a se questionar quem ele era e ele fortalece os ideais que ele havia passado para o Kashimo, ali no pós-vida ali do Kashimo, e ele fortalece esses ideais. Isso porque o Itadori estava colocando confusão na sua cabeça. E dessa forma, o Sukuna promete que vai destruir tudo que o Itadori ama. Aqui é quase como se fosse realmente um conflito que passa a ser de alguém que quer a destruição total do Itadori. A gente pode até mesmo supor que neste momento o Sukuna já podia ativar a assimilação se ele quisesse, mas ele faz questão de destruir tudo que o Itadori ama, não lhe reconhecendo como alguém igual, não lhe reconhecendo como alguém que poderia alcançar o mesmo potencial. Quase como se fosse ali realmente um irmão que está com inveja da ascensão do outro. Quando a gente observa também, quando ele fica pistola, que o Yuji estava mirando o topo em busca de proteger os seus amigos. O Itadori executa 6 Kokusen no Sukuna seguidos, e aí o Sukuna fica realmente ainda mais indignado, gera tudo uma confusão, e aí vem o 7º para fazer com que o Rei das Maldições fique calado, fique realmente ali espantado pelo potencial que o Itadori pode ocasionar. Yuji nunca quis ser o feiticeiro mais forte, mas ele entendeu que se não se tornasse o feiticeiro mais forte, ele não conseguiria proteger os seus amigos. Então, uma coisa está conectada com a outra. O objetivo do Itadori é proteger os seus companheiros, mas se ele não for o mais forte,
ele não vai conseguir protegê-los. Esses momentos são fundamentais para a gente ver que a formação do Yuji estava indo de encontro com aquilo que o Sukuna fez no passado. Essa é uma coisa bem interessante sobre como o Itadori chegou no posto onde ele está e a forma como o Sukuna chegou ao status de Rei das Maldições. É dito claramente que vários feiticeiros lutaram contra o Sukuna na Era Heian e todos eles caíram no campo de batalha. Agora, na Era Moderna, o processo aconteceu ao contrário. Enquanto todos os feiticeiros caíam, Itadori se erguiam sobre seus corpos cada vez mais. Então, no passado, o Sukuna supostamente se tornou o Rei das Maldições por derrotar todos que estavam tentando lhe parar. Só que agora o Itadori está prestes a tomar o posto do Sukuna, mesmo depois de toda a desgraça que aconteceu no campo de batalha, ele está prestes a tomar o posto do Sukuna por causa de acreditar até o final. Por causa de permanecer em pé até o final, aprendendo vez após vez. Toda vez que ele cai no chão, mediante a um confronto contra o Sukuna, e ele se levanta, ele não cai da mesma forma. Ele se levanta e aprende algo novo. E esse algo novo vai minando o Sukuna cada vez mais. Mas o maior problema é que até o último instante, até o último quadro, o Sukuna subestimou o Itadori. Mesmo tomando um desmantelar que dá dano na alma, mesmo tendo que regurgitar os seus dedos, Sukuna não levou a sério que o Itadori poderia fazer. O Sukuna não levou a sério que o Itadori poderia realmente criar um dano na sua alma ao ponto de separar o Fushiguro de si. Ele simplesmente pensou, se o Itadori não me tocar, eu não vou ser separado. O Fushiguro não vai ser separado de mim. Só que em nenhum momento ele pensou que o Itadori poderia expandir o seu domínio. Ele viu com seus próprios olhos a evolução do Yuji, mas mesmo assim lhe subestimou. Subestimou a forma como ele poderia evoluir ainda mais, achando que ele não poderia chegar ao nível dos grandes feiticeiros. E é aqui que começa a queda de Ryomen Sukuna. Sukuna teve a chance de matar a batalha dando danos ali em seu cérebro e acelerando o processo da sua técnica, regenerando ali o seu cérebro, fazendo ali com que o seu cérebro tomasse ali danos, curando o seu cérebro e assim fazendo com que a aceleração do cooldown depois da expansão de domínio para utilizar a sua técnica pudesse acontecer. Mas o Sukuna não fez. E isso foi seu maior erro. Se fosse o Yuta, se fosse o Yuta-Jo ou o Gojo, ele teria feito a aceleração. Ele teria sido obrigado a fazer a aceleração. Mas ele não levou o Itadori a sério. Ele não imaginou que o Itadori pudesse substituir ali a formação desses três personagens que se fizeram durante a história de Jujutsu Kaisen. Ele não imaginou que o Itadori fosse capaz de expandir o seu domínio. Não que ele não imaginou, mas ele não levou essa hipótese em consideração. Ele não pensou que o Itadori poderia criar a expansão de domínio e isso levaria ao seu fim. Nós observamos que com o refinamento do domínio inato, com o aprendizado ali com o Kusakabe sobre as cortinas e também sobre as técnicas de barreiras e com uma técnica inata, o Itadori foi capaz de criar um domínio. Mesmo com Sukuna usando o cesto de Vime, com o desmantelar vindo de todos os lados, com ataques constantes, o cesto seria devorado imediatamente. Lembra o que aconteceu com o domínio simples relacionado a Tsukumo na batalha contra o Kenjaku? Ou o domínio simples do Gojo na batalha contra o Sukuna? A mesma coisa aconteceu com o Rei das Maldições, se levarmos em consideração que o Itadori já expandiu o seu domínio. Como o Sukuna não tinha capacidade de expandir o seu domínio, pois decidiu não acelerar o cooldown da sua técnica amaldiçoada, ele não tinha o que fazer para se defender dos ataques do Itadori. Então veio corte de todos os lados dentro do domínio do Yuji e, meus amigos, a gente só precisava de um desmantelar na alma. Se um desmantelar na alma estava fazendo o Sukuna ficar em choque, imagina uma sequência absurda que pode ser gerado dentro de uma expansão de domínio. O que pode ter acontecido dentro da expansão de domínio é o fator crucial para justificar a derrota do Rei das
maldições. Então, por não levar o Yuji a sério, acabou levando uma expansão de domínio em seu peito, já que a gente pode observar que essa expansão pode também ter levado ele à morte. Existem muitos fatores que reforçam a ideia de que o Itadori já derrotou o Sukuna e lhe arrastou para dentro do seu domínio inato. Se fosse o domínio ali do Itadori, o Sukuna estaria na sua forma original. Se levarmos em consideração apenas um domínio comum, o Sukuna estaria na sua forma original, não na forma do Itadori. Se fosse ali num pós-vida, o Sukuna também deveria estar na sua forma original, ele não deveria estar na forma do Itadori. Não faz nenhum sentido o Sukuna estar na forma ali do Itadori estando no seu pós-vida. Como o Sukuna está na sua forma ali do Itadori, a gente pode representar isso através de duas coisas. Podemos entender essa ideia através de duas coisas. Ou a expansão de domínio do Itadori tem a capacidade de transformar todos que entram em sua expansão como alguém com a sua aparência, coisa que até mesmo faria sentido, já que o personagem tem a capacidade de mexer com a alma, então quando ele se conecta com a alma do outro personagem, isso pode fazer com que o outro personagem se enxergue com o Itadori, mas eu acho isso muito difícil de acontecer, ou o Sukuna foi simplesmente derrotado, já foi separado do corpo do Fushiguro e o Itadori lhe arrastou para o seu domínio inato, igual o Sukuna fez com ele lá no começo. Lembram que o Sukuna matou o Itadori e antes que o Yuji pudesse morrer, ele arrastou o garoto para o seu domínio inato. Dessa forma, a mesma coisa agora está acontecendo com o Rei das Maldições. E a gente provavelmente vai ver um pouco mais sobre o passado do Sukuna. Acharia interessante ter esse momento para focar no passado do Rei das Maldições. Mas definitivamente o Sukuna subestimou o Itadori. Não importa ali para qual lado venhamos ali a observar a evolução, podemos ver ali o crescimento do Yuji e tal. Cara, o Sukuna subestimou o que o Itadori poderia fazer e isso lhe custou caro demais. O próximo capítulo vai definir o destino do Sukuna na saga. Se ele vai mesmo em direção à morte ou se ficará preso para sempre dentro do Itadori, até o último respirar do garoto. Porém, uma coisa eu tenho certeza: o fim do Rei das Maldições está muito, mas muito próximo.